estou recebendo com muito prazer. Eu a convidei para que vocês fiquem bem a par do que vem a ser uma offshore. Como é que você pode ter uma offshore? A Flávia Junqueira, que é brasileira, está aqui em Curaçao, radicada há mais de 20 anos. 26. 26 anos, é advogada internacional e é a comandante, a diretora da Axtor, tá certo? Exato, Axtor, Axtor. que é uma empresa especializada em offshore. No Brasil, quando se fala em offshore, por razões que você bem sabe, já soa uma coisa com como eu diria, com uma aura de ilegalidade, quando na verdade uma offshore é uma instituição perfeitamente legal. Exatamente. Na realidade, o termo offshore virou um termo que, em alguns momentos, é um termo pejorativo, aonde existiria uma possibilidade de você fazer uma ocultação de patrimônio. O que é diferente de uma offshore e uma onshore? Onshore é uma empresa que é criada dentro do país e offshore é uma empresa que é criada fora do país. Ou seja, qualquer tipo de estrutura legal criada em Curaçao, do nosso ponto de vista legal, é uma onshore. Mas como, digamos, no caso de um brasileiro que tem uma empresa internacional, daí essa empresa é uma offshore. Na realidade, o que é uma empresa offshore? É uma internacionalmente estabelecida. Pode ser estabelecida em qualquer lugar. Você pode ter uma empresa na Inglaterra que, do ponto de vista brasileiro, seria uma offshore. Existe uma concepção errônea em relação às empresas que são criadas em países que no passado foram paraísos fiscais. O que é um paraíso fiscal? É onde a renda gerada por aquela empresa ela não é tributada no lugar onde essa empresa esteja estabelecida. Curaçao, no passado, na realidade, nunca foi um paraíso fiscal. Quer que eu conte um pouquinho da história? Sim, bom, por favor. Em 1939, em 1935, a guerra era iminente na Europa e a Holanda, sabendo que isso ia acontecer, ela começou a construir a refinaria de Curaçao. Em 1939, essa refinaria ficou pronta, ela fechou a refinaria que tinha na Ilha da Madeira e trouxe todo o pessoal para trabalhar na refinaria de Curaçao. A refinaria de Curaçao foi a refinaria que proveu o óleo que sustentou os aliados no final da guerra. Quando acabou a guerra, existia uma dívida real e uma dívida de gratidão dos aliados. Então, aqui em Curaçao foi criada a primeira lei onde você pudesse ter um benefício fiscal. Você transferia as ações, o controle acionário de empresas europeias e americanas para cá, com um benefício fiscal entre 2,4% e 3,2%. Por quê? Essas empresas precisavam reconstruir a Europa e precisava pagar a dívida que tinha com Curaçao. Essa lei ela foi estendida para os Estados Unidos e ela ficou válida de 45 a 85. Desde 1985, esse benefício fiscal não existe mais e Curaçao mudou todo o sistema legal e tributário, ou seja, onde a renda é tributada. Por que uma empresa em Curaçao? Por que Curaçao? Existem vários países no mundo que ainda detêm essa empresa que é fiscalmente transparente, ou seja, que não paga imposto de renda. Caimã. Como Cayman, BVI, Panamá, Liechtenstein, vários países. Curaçao você paga imposto de renda, mas qual é a vantagem? Curaçao faz parte do Reino Unido da Holanda. E através do Reino Unido da Holanda, ela tem acesso aos tratados internacionais de bitributação. A Holanda tem a maior rede de tratados de bitributação. Curaçao é uma ilha super bem estabelecida, ela tem infraestrutura, as maiores empresas de contabilidade estão aqui, grandes profissionais, advogados, muitas culturas. E Curaçao está, porque na América Latina faz parte, está na mesma time zone da América Latina e conversa com a Europa de uma maneira muito ampla e muito fácil por fazer parte do reino holandês. Agora, Flávia, qualquer cidadão pode, então, abrir uma empresa fora do seu país. Claro. Os brasileiros que quiserem. Qualquer cidadão. Não existe nenhum impedimento. É um sistema absolutamente legal. Legal. Não existe nenhum impedimento de um cidadão deter ações de uma empresa internacional. Então, eu já prefiro tirar esse termo offshore para tirar essa conotação negativa da instituição financeira. Estou muito ligado ao que você falou, a ocultação de patrimônio. Olha, eu acho que hoje em dia você não precisa ocultar mais nada, entendeu? Quem oculta é porque tem alguma coisa para ocultar, isso não sou eu que vou entrar no âmago da questão porque alguém
oculto ou não. Mas você precisa fazer, você tem o direito de fazer um planejamento sucessório. Você tem o direito de fazer uma proteção patrimonial. Isso inclui sucessão. Isso inclui a sucessão. Então você, por exemplo, se você tem investimentos, vou dar um exemplo, tá? Como funciona uma empresa internacional? Uma empresa brasileira vai se associar com uma empresa alemã para dividir tecnologia, para desenvolver um produto que vai ser vendido na América Latina, não só no Brasil. Não existe a necessidade dessa empresa brasileira se associar com essa empresa alemã no Brasil. Ela abre uma empresa na Holanda, que tem todos esses tratados de bitributação, e se associa com a alemã, e daí essa tributação ocorre na Holanda. O que acontece para o brasileiro? Qualquer empresa internacional que ele vai ter, qualquer investimento internacional que ele vai participar, ele tem que declarar isso no imposto de renda dele local. Porque existe o fato da residência fiscal. Aonde você está residente? Se o brasileiro tem residência fiscal no Brasil, ele tem que pagar imposto sobre a renda global dele no Brasil. Ele declara a participação sobre essa empresa holandesa teve lucro, vai ser tributado o lucro no Brasil na pessoa física dele e não na pessoa jurídica. Então, por isso que essa conotação de mudar de offshore para internacional é muito importante, e principalmente para jurisdições legais que são de primeira linha, como Curaçao como a Holanda como a Inglaterra ou seja, para não ter uma dúvida, mas eu acho que é preciso que fique esclarecido que existem mercados e mercados, produtos e produtos e demandas distintas. Existem profissionais que atendem a diferentes demandas. O que acontece é que Curaçao, Holanda, Inglaterra, que assim, são países de primeira linha, eles estão atendendo uma demanda mais específica, que é a demanda mais profissional. Agora, um outro ângulo. A pessoa trabalhou a vida inteira, formou um grande patrimônio, tem muitos imóveis e quer fazer uma offshore. Não quer abrir uma empresa internacional, não vai negociar com outro país. Pode também fazer uma offshore com o seu patrimônio. Pode. Daí existe uma figura jurídica distinta que sob o direito anglo-saxão se chama trust e sob o direito civil se chama fundações privadas. Então, existem alguns países que têm fundações privadas. Eu acho que, inclusive, é importante esses países falar, a pessoa X montou uma fundação em Liechtenstein, ou no Panamá, ou em Curaçao. Não é porque existe uma facilidade fiscal e financeira em relação a isso, mas é que são países que têm a figura da fundação privada. Mas é importante observar que no caso de sucessão, existem alguns bens que são limitados à lei nacional. Por exemplo, bens imóveis vai obedecer à sucessão, à lei de sucessões do país da onde a pessoa está residente. Agora, digamos, uma pessoa formou esse patrimônio, digamos que ela tem ações, ela investe em ações na Bolsa de Valores de Nova York. Essas ações podem estar sob uma empresa internacional e a sucessão ocorre dentro dessa empresa internacional, obedecendo sempre à legislação local de onde ela esteja residente. É muito caro abrir uma offshore? Não, depende do nível de complexidade que você vai ter. Desenvolvimento dos funcionários. Sim, por exemplo, se for uma empresa muito complexa, que tenha muitos investimentos, contas em vários bancos, porque o principal ponto dessas grandes jurisdições novas, ou não, das jurisdições que têm esse approach mais profissional, é que você tem que ter controle absoluto, né? O diretor tem que ter controle absoluto sobre todas as atividades da empresa, para manter a empresa em boa ordem, para fazer com que ela aconteça e seja administrada da maneira correta, que os investimentos estejam certos e que obedeça à legislação da empresa de onde ela está estabelecida. Então, se for uma coisa mais simples, tem um custo normal, ou seja, é como se você fosse... É mais barato que ter uma empresa no Brasil, isso é. Olha, tem um outro lado da Flávia, que é muito mais ameno, mais musical do que a seriedade das offshores, não é? É que a empresa da Flávia tem incentivos para as artes, para a música. Eu estou me lembrando do Claudinho, o DJ, o Claudinho do Grupo Samba. Conte para o Brasil como é que são esses incentivos. É a sua própria empresa? A minha empresa, como eu faço direito internacional, eu sou especializada em gerir direitos de imagem.
Então eu cuido de, por exemplo, dessa parte de estruturar legalmente a exploração da imagem de um artista. Músico, jogador de futebol, esportista, pintor, o que seja. Então, se ele vai ter uma exposição internacional, existe a possibilidade, é interessante, de que seja montada uma estrutura internacional que vai explorar e cuidar desse direito de imagem, que ele é um pouco descuidado. E dá sempre muita confusão. Dá confusão. Então, mas se você fizer a coisinha direitinho, montar a empresa e fazer todos os contratos e ser transparente, né, em todos os níveis nacionais e internacionais, então existe uma vantagem muito grande. Em relação à música, eu venho conversando com o Cláudio há muitos anos, somos amigos há muitos anos, e tem um projeto que está sendo desenvolvido dentro da Axto, que se chama Ax Music, e que é para... é uma plataforma para novos músicos, porque hoje em dia músico não ganha dinheiro. Músico ganha dinheiro só quando vai fazer uma apresentação ao vivo. Então, as grandes gravadoras, elas não se interessam mais em trabalhar com músicos que são talentos, a não ser que seja uma coisa muito comercial. E daí, quando é muito comercial, às vezes a qualidade musical não é a melhor. O Grupo Samba veio todo para cá? Toda a formação? Todo mundo veio para cá. Deve ter sido um maior sucesso. Foi o máximo. Eu sou fã absoluto do Grupo Samba. Foi muito legal. O Cláudio é muito profissional e os meninos foram muito... A gente fez apresentações em lugares distintos por 10 dias e cada lugar que os meninos se apresentavam era um ritmo diferente, então associaram a música deles com o ritmo caribenho, latino, e teve muito sucesso, assim, e foi muito importante, porque teve um dia que a gente alugou um barco e colocamos todos os meninos tocando dentro do barco, e nesse barco foram só, assim, amigos, foram convidados, e a gente fez um vídeo muito bacana dessa semana deles aqui em Curaçao. E foi o projeto piloto, porque tanto o Cláudio, eu e todos os profissionais, CTB, todo mundo que estava envolvido, precisava sentir, funcionar. E funcionou, era muito lindo. Olha que você tem muitos candidatos no Brasil agora, hein? Novos candidatos. Posso botar o seu site aqui? Pode. Vai chover. Pode. E no meu site eu tenho, a gente, além de que nós somos uma empresa muito transparente, muito vertical, quer dizer, muito horizontal, e tem acesso direto a mim, e eu estou à disposição. Quem precisar, a gente está trabalhando. Entre no site e verifiquem as possibilidades. Flávia Junqueira, muito obrigado. Vamos encerrar o programa, então, no barco, todos ao mar, o azul do mar do Caribe. Exato, foi maravilhoso, foi muito legal. Grupo Samba. Grupo Samba, aqui em Curaçao. Obrigado, Flávia. Tchau, amor. Obrigada.